Olá pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circunferências. O que vem a ser uma circunferência? É o conjunto dos pontos de um plano equidistantes de um ponto do plano chamado centro. O que significa a palavra equidistante? Equi vem de igual, distantes de distância. Isso quer dizer que quando eu pego todos esses pontos que estão à mesma distância de um ponto central, que a gente chama de centro, então esse, ou seja, os infinitos pontos que obedecem essa propriedade, eles são, esse conjunto de pontos é chamado de circunferência. A gente fala também que é o lugar geométrico dos pontos. Tá? Qualquer segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto da circunferência é chamado de raio. Ou seja, gente, esse segmento aqui, que eu acabei de pintar de vermelho, cuja distância começa aqui no O, no centro, e vai até um ponto qualquer, a gente chama de raio. Tá? É esse o nome desse segmento. Então, como eu falei antes, O é o centro, é um ponto. OA é o raio, a distância do O até o A, esse segmento de reta. E a indicação COR significa circunferência de centro O e raio R, ok? Vamos falar agora de outras coisas. Corda e diâmetro. Corda é um segmento cujas extremidades pertencem a uma circunferência. Então, se eu pego dois pontos quaisquer, e ligo, por exemplo, um ponto A e um ponto B, nós chamamos esse segmento de corda. O diâmetro é um segmento que passa pelo centro. A gente chama também o diâmetro de corda máxima, ok? Então nós temos AB, uma corda, RS, uma corda, AB é outra corda, MN é uma corda também, só que MN é uma corda especial, chamada de diâmetro. Outra coisa importantíssima que é muito usada nos problemas é a relação entre raio e diâmetro. É perceber que o diâmetro é o dobro do raio. Se eu tenho raio mais um raio, eu tenho um diâmetro, ok? E o que vem a ser um círculo? Círculo é a união da circunferência com o seu interior. Então, quando eu pego todos os pontos que estão dentro da circunferência também, não só os que estão na bordinha, na circunferência, a gente chama isso de círculo. Tá? E aí nós temos alguns destaques. Todo ponto da circunferência pertence ao círculo. Existem pontos do círculo que não pertencem à circunferência. Isso é meio que óbvio, né? O raio, o centro e o diâmetro da circunferência também são do círculo. Então aqui nós temos um exemplo. Observe a figura assinalar e assinala com VOF conforme for verdadeiro ou falso. MN é um diâmetro? Bom, se a gente está indo daqui até aqui, é diâmetro, verdadeiro, passando pelo centro, né? LO é uma corda? LO é corda, gente? Não, ela não liga dois pontos. LO é um raio. OM é um raio? OM é um raio, reparem aqui, verdadeiro. MN é corda? MN é corda? Sim, é uma corda máxima. É uma corda especial chamada diâmetro. L é o centro da circunferência? Claro que não, né? O nosso centro é o ponto O, beleza? Bom, aqui temos mais dois exemplos, bem simplesinhos. Falo que o comprimento do diâmetro, qual é o comprimento do diâmetro de uma circunferência com 3,5 centímetros de raio? Basta multiplicar por 2, então o diâmetro é de 7 centímetros. Se eu falo que eu tenho uma circunferência de raio 10, qual vai ser o diâmetro? 20. Se eu tenho uma circunferência de diâmetro 10, qual vai ser o raio? 5. Beleza? Então essa 3 aqui é só para vocês prestarem